a grande tribulação, um período de tormenta e de juízo da parte de Deus sobre a humanidade. Eu sou o pastor Gunnar Berg e os diálogos teológicos desta sexta-feira vão tratar sobre o tempo de angústia para Jacó. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição dos Diálogos Teológicos. Estamos juntos aqui hoje, o irmão Mike. Paz do Senhor a todos. E o pastor Claudionor de Andrade, consultor teológico da ETAD. Pastor Claudionor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, conforme na semana passada era o desejo dos nossos corações, nesta ocasião nós vamos falar a respeito da grande tribulação. O pastor Claudionor, que esteve conosco também no programa da semana anterior, estava nos dizendo da grande importância, da necessidade de tratar a respeito deste tema. A grande tribulação, seus aspectos, a doutrina que nos permite compreender isso. Mas vamos começar então exatamente com a pergunta que justifica esse estudo. Pastor, por que esse assunto é tão importante? Como todos nós estamos presenciando com os últimos eventos internacionais ligados ao vírus corona, muitos estão a se perguntar: a grande tribulação realmente chegou? Estamos a viver aquilo que a Bíblia chama de o dia do Senhor. E nós observamos um certo desassossego nas redes sociais. Alguns acreditam que já estamos no período da grande tribulação e outros acreditam, como nós, que este período é apenas o preâmbulo ou aquilo que poderíamos chamar de era pré-tribulacional. Que estamos vivendo na era apocalíptica, não o podemos negar. Já estamos vivendo a era apocalíptica. Mas eu posso garantir-lhes que ainda não é o dia da ira, nem a grande tribulação. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ainda não levou a sua igreja para os céus. Mas eu adianto que aquilo que a Bíblia chama de apostasia final, e nós chamamos de apostasia escatológica, já é uma realidade. E as nossas igrejas e congregações estão sofrendo muito com isso. Pastor Claudionor, minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas qual é o propósito de Deus para a humanidade durante este período, uma vez que a igreja não estará mais aqui? O que Deus deseja ensinar à humanidade durante esse período da grande tribulação? Antes de mais nada, ou antes de tudo, eu quero deixar aqui 2 versículos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz-nos a palavra de Deus: porque eles mesmos, ou seja, os cristãos de toda a Caia, daquela região Macedônia, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora, prestemos atenção ao versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, ou seja, o arrebatamento da igreja, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, podemos garantir, nós temos outras passagens em Tessalonicenses, tanto na primeira quanto na segunda epístola, que nos asseguram, aliás, não somente nessas 2 escrituras citadas, mas em outras, que nos asseguram que a igreja não passará pela grande tormenta ou pela grande tribulação. Quanto à grande tribulação, qual o propósito de Deus?
É essa a pergunta, não é? Isso. Por que a grande tribulação? Nós devemos compreender que Deus é amor, mas também é justiça. Ele tem o seu sistema judicial infalível, e contra esse sistema nós não podemos interferir, porque Deus é absolutamente justo e as suas leis são perfeitíssimas. Mas mesmo nos grandes julgamentos divinos, nós observamos que o Senhor sempre manifestou as suas misericórdias. Vejamos o caso das 10 pragas no Egito. Alguns dizem as 10 pragas, os 10 castigos do Senhor sobre os egípcios, e param por aí. Mas vejamos as 10 pragas como 10 oportunidades para que tanto o Faraó quanto os egípcios se convertessem ao Senhor. Foram 10 oportunidades, mas eles não o quiseram, recusaram-se. Mas em cada praga, uma oportunidade e não somente um juízo. E observamos que o Senhor teve de ir até a 10ª praga com a morte dos primogênitos do Egito. Mesmo nessa morte, o Senhor anuncia implicitamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na casa dos hebreus havia o sangue do Cordeiro Imaculado, ou seja, o sangue de Cristo ali tipificado em cada verga ou em cada portal hebraico. Quanto à grande tribulação, não vamos pensar que na 70ª semana de Daniel, Deus perderá todo o seu controle sobre o mundo e que Satanás reinará aqui de forma absoluta. Não, ele governará de forma limitada. Ele só irá até o ponto delimitado pelo Todo-Poderoso. E na grande tribulação haverá salvação de almas. Nós temos 2 grupos distintos de salvos na grande tribulação. Nós podemos ver isso aí claramente em Apocalipse capítulo 7, o grupo daqueles judeus separados para anunciar o Evangelho. Os 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo de Israel. Eles são separados especificamente para agirem por todo o mundo como missionários. É claro que o Apocalipse não entra nesses detalhes, mas podemos inferir pelo espírito de profecia que há no último livro das Sagradas Escrituras. Mais adiante, nós temos um número incalculável de gentios que hão de se converter nesse período, o período da grande tribulação. Gentios provindos de todas as nações e povos e línguas e tribos. E alguém pode perguntar-me, e a igreja onde está? Com o Senhor, participando das bodas do Cordeiro e recebendo também os nossos galardões consoante ao trabalho que executamos na expansão do reino de Deus. Então, mesmo na grande tormenta, nós observamos o amor de Deus. Ou seja, a graça de Deus. Alguém diz, as portas da graça fechar-se-ão. Não. As portas da graça sempre estiveram abertas. Os seres humanos, infelizmente, recusam-se a entrar por ela. Não os seres humanos, os rebeldes, os contumazes, aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Alguns teólogos dizem que os salvos da grande tribulação selarão a sua fé ou a sua redenção com o próprio sangue. Não, o nosso sangue não tem poder algum, pois já contaminado pela transgressão adâmica. Quem sela a nossa redenção, quer no antigo pacto, quer durante os dias de Jesus, quer nesse período da igreja,
é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por conseguinte, aqueles que foram salvos, são salvos e hão de ser salvos, quer na grande tribulação, quer no milênio, o serão através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus morreu não somente por seus coevos ou contemporâneos, mas também ele morreu retrospectivamente, por aqueles que viveram antes dele ou antes do seu ministério terreno. E morreu perspectivamente. Morreu por você, pelo pastor Gunnar, por todos os que estamos aqui, pelo nosso câmera, irmão Eliseu, por nossa técnica, irmã Esther, por todos aqueles que nos assistem neste momento. Então, haverá salvação durante a grande tribulação? Haverá. Mas isso não significa que os crentes devamos agora apostatar de nossa fé, desleixar-nos quanto ao zelo que devemos ter em relação ao Senhor Jesus e esperar uma segunda oportunidade. Se o fizermos, já a partir de agora, já demonstramos que não temos nenhum amor para com o Senhor Jesus Cristo. E isto é apostasia. E vamos cair naquele pecado de que o autor da Epístola aos Hebreus explica. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23, 20. Leiamos todo este capítulo porque é uma advertência singular para todos nós. O senhor usou a expressão tempos apocalípticos. Nós já estamos vivendo os tempos apocalípticos. Só dá para fazer uma afirmação assim, e é uma expressão que se ouve pouco, né? Normalmente se diz, estamos na última hora, último momento, mas é uma afirmação que se faz pela observação dos sinais que a Bíblia nos aponta como sendo aqueles que antecipam a volta do Senhor Jesus. Há um sinal que nos garante, nos mostra com clareza que não estamos na grande tribulação. Não houve arrebatamento. Se não houve, não entramos lá. Mas a exceção deste, que é bastante claro, se não teve arrebatamento, não iniciou-se a tribulação, vamos hipoteticamente pensar que ela estivesse acontecendo. Que sinais são aqueles que se podem observar e que atestam que a grande tribulação teria começado? Claro que sabemos que a igreja estará fora disso. Bem, quando lemos o Apocalipse, nós observamos o quê? Que as 7 igrejas da Ásia Menor, que existiam no tempo de João, já estavam no período apocalíptico. Tanto é que o Senhor Jesus interveio em cada uma delas. Então, os tempos apocalípticos começaram exatamente quando João escrevia o livro do Apocalipse. Foi o último dos apóstolos vivos, mas com o seu Apocalipse, ele quis mostrar que nós já estávamos a viver não somente os últimos tempos, como também a era apocalíptica. E nós temos alguns sinais que demonstram claramente estarmos na era apocalíptica. Em primeiro lugar, o povo de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial, os judeus voltaram para a sua terra e para a sua herança, cumprindo admiráveis profecias bíblicas. A nação de Israel nasceu em um só dia. Isso pode acontecer? Aconteceu. Foi em 1948. Nós temos um outro sinal eloquentíssimo: a posse de Jerusalém pelo povo de Israel. E deu-se em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Mas agora, com esse episódio do vírus corona, o Senhor alertou-nos quanto a um fato gravíssimo. Nós, a igreja, já estávamos a viver na era apocalíptica e não sabíamos.
E o Senhor revela-nos gravemente que a era apocalíptica já chegou. Ou seja, nós estamos na iminência de presenciar o arrebatamento da igreja. Eu diria que esse período pode ser chamado também de pré-tribulacional. Mas qual o grande sinal? É um sinal interno que ocorre na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A apostasia final, ou a apostasia escatológica. Isso significa que hoje vivemos um ataque concentrado e ao mesmo tempo diversificado de Satanás contra a igreja de Cristo. É uma apostasia que atinge não somente a igreja, mas a todos os países do mundo. E observamos claramente isso na Europa, nos Estados Unidos, em nosso país. Repito, não somente em nossas igrejas e congregações, como também em grandes conglomerados denominacionais. A apostasia está aí. E ela nasceu em nosso meio, como diz João. Vieram de nós, mas não são de nós. Ou seja, é um sinal interno. E vemos que hoje, nem sempre. Aliás, hoje a Bíblia Sagrada está sendo seriamente questionada em nosso meio. Muitos não aceitam mais como a inspirada e inerrante palavra de Deus. Tem-na muitos como um texto antigo dos Hebreus, referindo-se ao Antigo Testamento, ou ao texto antigo dos cristãos gregos, referindo-se ao Novo Testamento. O grande sinal que nos mostra estar na era apocalíptica é a apostasia. Vejam os irmãos, igrejas pentecostais históricas, como as Assembleias de Deus. Há entre nós irmãos que não acreditam mais que a evidência inicial e física do batismo com o Espírito Santo seja o falar noutras línguas. E com isso dizem, olha, se não precisamos falar línguas estranhas, logo não precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E assim, ordenam-se entre nós pastores e evangelistas que não foram chamados por Deus, mas convocados pelo anticristo e por Satanás. Muitos que hoje assumem o ministério não o assumem chamados por Deus, mas vocacionados pelo diabo. A situação é crítica. E se não guardarmos a sã doutrina, não nos enganemos quanto à intervenção do Senhor. Ele intervirá em nossas igrejas com a espada desembainhada. E muitos serão ceifados precocemente por não haverem guardado a sã doutrina. Eu sinto dizer-lhes, mas a situação é simplesmente crítica. Pastor Claudianor, eu vou ler a pergunta aqui, é uma pergunta um pouco mais elaborada, então vou lê-la para não perder nada. O pastor Antônio Gilberto, já está com o Senhor, no Manual de Estudos de Escatologia da ETAD, nos ensina que, após a fundação do Clube de Roma, em 1968, composto por personalidades de gabarito mundial, reconhecido na política, na economia, nas ciências e na educação, passou-se a ter o entendimento de que a humanidade necessita de um governo único para resolver seus problemas e suprir suas necessidades. Isso está escrito, irmãos, no Manual de Escatologia que a gente tem aqui no segundo ciclo no médio da ETAD. Esta afirmação do pastor Antônio Gilberto lança luz sobre a relação que há entre o anticristo e essa ideia de um governo mundial. Logo, isto faz com que necessitemos de um olhar escatológico sempre atento às questões geopolíticas que nos cercam. Aí a pergunta é, como fazer para ter essa perspectiva escatológica atenta às questões geopolíticas sem cair em teorias especulativas
a respeito da vinda do Senhor e dos eventos escatológicos que sucederão à segunda vinda de Cristo. Até porque parece que essas teorias especulativas, esses dias eu ouvi um teólogo dizer isso, que teríamos que tomar cuidado com essas teorias especulativas, porque elas poderiam acabar por fazer com que nós desobedecêssemos a palavra do Senhor Jesus quando disse que não nos compete saber tempos ou estações a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, como que nós podemos fazer, pastor, para ter essa perspectiva escatológica atenta às questões geopolíticas, sem cair em teorias especulativas? Olha, que saudades do pastor Antônio Gilberto. Um homem santo, teólogo competente, bíblico, um verdadeiro doutor segundo as Sagradas Escrituras. E ele tem razão. Quando nos voltamos a Roma, lembramos-nos do quê? Do antigo Império Romano. Percebamos uma coisa gravíssima, importantíssima. O Império Romano não morreu de todo. Não foi destruído no ano 476 no Ocidente, nem no ano de 1453 no Oriente. O Império Romano subsiste hoje na Europa, no norte da África, no Oriente Médio e em outras regiões nos quais a sua palavra era lei férrea. Isso significa que estamos para assistir, e já estamos assistindo, à ressurreição do Império Romano. Hoje nós temos a União Europeia, que nasceu desse encontro citado pelo pastor Antônio Gilberto. Sim, senhores. Recentemente eu assisti a uma postagem acerca deste tema, em torno desta pergunta: se o Império Romano ressuscitasse hoje, como seria? Em termos militares, a sua força não seria nada desprezível. Estaria, inclusive, pronto a enfrentar as grandes potências como a Rússia, como a China e os Estados Unidos da América do Norte. Em termos religiosos, a sua religião principal seria o islamismo e não o cristianismo. É algo gravíssimo. Eis porque os governos da Europa permitem aos islâmicos entrarem sem qualquer dificuldade. Por quê? Porque os governos da Europa, de uma forma geral, pressentem isso. E alguns, conscientemente, aderiram à bandeira do anticristo. Não estamos nos referindo, é claro, aos refugiados que precisam de amparo. Não, estamos levando essa questão para a Bíblia Sagrada e, de um certo modo, para a política internacional. Porque hoje, quando lemos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia tornou-se um livro politicamente explosivo por causa do cumprimento de suas profecias. E é do Império Romano que surgirá a primeira besta, a besta que surge dos mares. E os mares aqui representam os povos inquietos, perturbados, desgovernados, decepcionados, quer com a esquerda, quer com a direita. E aqueles que não conhecem o Senhor Jesus clamam de fato por um líder mundial, por um homem forte, poderoso, eloquente, que coloque ordem no mundo. Até mesmo clérigos, líderes religiosos, protestantes inclusive, querem neste momento um líder mundial. Então, é aquilo que já lhes disse. O nosso período é marcantemente apocalíptico e pré-tribulacional.
O pastor Antônio Gilberto, ao escrever estas palavras, foi muito claro e teve o discernimento necessário para ler a nossa realidade. É assim que nós devemos ler a nossa realidade. Nós observamos que os irmãos em Tessalônica eram tremendamente perturbados por urgências desta época. Eram perturbados por espírito, falsas profecias, por palavra, manifestações de falsos doutores e mestres, e até por epístolas. Havia epístolas falsas, levando à confusão as igrejas. Até que Paulo, ao fechar a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, disse: olhem, observem, a marca em todas as minhas epístolas é esta. Esta é a minha senha, a minha assinatura. E o mesmo ocorre hoje. Não podemos, pois, viver de especulação em especulação. Não temos nós a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? Firmemo-nos, pois, nela. Ela é a Palavra de Deus. Essa leitura dos sinais ao nosso redor, dos indícios políticos, é uma coisa que faz parte dos estudos escatológicos. Não há dúvida, não há dúvida. Se o senhor fosse analisar o momento de agora, especialmente depois da posse do novo presidente americano e ordens que ele já começou a dar sobre retirar os Estados Unidos de alianças contra o aborto e políticas, por exemplo, e políticas relacionadas à libertinagem sexual, o senhor entende que este momento especial, este de agora, é um indício forte da volta de Cristo, ou usar isso para exemplificar que estamos às vésperas da tribulação é um exagero? É uma pergunta vital. Estamos vivendo em um período no qual devemos ter o nosso coração voltado à palavra de Deus e os nossos olhos aos acontecimentos. John Wesley costumava ler os jornais todos os dias para que, segundo ele, pudesse saber o que Deus estava fazendo no mundo. Ora, se isso acontecia no tempo de John Wesley, quanto mais agora. Ainda que muitos jornais não sejam confiáveis, devemos tomar conhecimento de seu conteúdo, pelo menos essencial, para percebermos o que realmente está acontecendo no mundo. Voltando aos Estados Unidos, e o nosso pastor Gunnar fez uma pergunta muito importante. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Nós vemos claramente o avanço da apostasia que, tendo início na Igreja de Cristo, ou na cristandade visível, hoje caminha para conquistar todas as nações. Quando uma nação ora e lê a Bíblia, e jejua, e busca o Senhor, e ora pelas autoridades, e age sacerdotal e profeticamente, se agirmos assim, nós barramos o avanço da apostasia e do anticristo. Mas quando uma igreja deixa de orar, deixa de buscar o Senhor, a apostasia, começando nela, começando nessa cidade ou nessa região, acaba por contaminar toda a nação. É o que hoje ocorre nos Estados Unidos. E Deus permitiu toda essa situação para que as enfermidades, as doenças e os cânceres dos Estados Unidos fossem agora claramente perceptíveis. Os Estados Unidos são uma nação enferma. E, infelizmente, o mesmo temos de dizer em relação ao nosso país. O Brasil está enfermo. E a nossa esperança
não está na direita política, nem no presidente Bolsonaro. Aliás, a esperança desse homem e de outros políticos de boas intenções está em nossas orações. A igreja é a esperança deste país. A igreja bíblica, a igreja orante, a igreja confessante e a igreja mártir também. Nós devemos estar preparados neste momento para o martírio final. Quanto aos Estados Unidos, não tem apenas uma bandeira, tem várias bandeiras que mostram toda a pecaminosidade deste momento. A bandeira do crime, da violência contra os bebês, o aborto. A violência, aliás, a bandeira de Sodoma e Gomorra ali está. Não é mais apenas a bandeira americana. Eu posso dizer que, para alguns governantes e presidentes, determinadas bandeiras, determinados pendões, são mais valiosos do que a bandeira de seus países. E observamos que os pecados de Sodoma, os vícios de Gomorra, são hoje tolerados não somente no ambiente político, mas também em algumas igrejas. E hoje temos medo de dizer, por exemplo, que o homossexualismo é pecado. Mas alguém poderá dizer, não é homossexualismo, é homossexualidade. Não. É uma prática, homossexualidade, e uma filosofia e religião também, homossexualismo. Mas a igreja tem de continuar pregando não contra os pecadores. Nós não odiamos os homossexuais, nós não lhes queremos mal, mas a nossa missão é bradar contra o pecado, sim. Para isso fomos chamados. E, infelizmente, vemos a grande nação americana hoje deteriorar-se. Agora, por que Deus permitiu? Porque Ele é soberano. Ele talvez tenha visto o Trump e disse, olha, a sua missão encerra aqui. Mas em um segundo mandato, a sua missão encerra aqui. Saia da frente, porque a partir de agora eu vou agir. E Deus permitiu que o atual mandatário norte-americano assumisse. Deus jamais perdeu ou perderá o controle de todas as coisas. Ele comanda tudo, desde a nossa biografia até as crônicas deste reino e a história toda do mundo. E mesmo na grande tribulação, ele continua rei. Senhor, soberano. Então, pastor Gunnar, aquilo que vemos hoje nos Estados Unidos é o início da apostasia das apostasias. Deus o permitiu porque Ele é soberano. Deus lá de cima vê a situação e diz, eu quero provar essa nação. Eu quero testar aquele reino. Não porque Deus desconheça as nossas reações, mas para que nós mesmos possamos conhecer o nosso espírito e alma e para que um reino possa conhecer a sua índole.